Olá, meus irmãos, estamos de volta com o seu podcast Café com Deus. Sempre vou dizer essa frase, o seu podcast de teologia e vida cristã. Que bênção termos a oportunidade de gravar mais um episódio para abençoar a sua vida, trazendo sempre ensinos, trazendo sempre conhecimentos enriquecedores para a sua vida, para a sua família, com certeza. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os perigos da infiltração do progressismo na igreja. Claro que não poderia faltar no estúdio pastor César Ferreira, teólogo, escritor e professor de teologia. Pastor César, seja bem-vindo ao nosso programa, a mais um podcast. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, um prazer estar aqui na sua companhia também, sabendo que Deus tem nos dado essa porta e, como disse o apóstolo Paulo, uma grande porta se me abriu. Então, essa porta é uma bênção, uma oportunidade de proclamar o evangelho. E toda vez que eu estou aqui, eu me sinto na missão de trazer o melhor que nós podemos trazer para abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe, meu pastor. Amém, pastor César. Com certeza, os seus ensinos, né, as suas ponderações aqui serão bênçãos, serão elucidativas para os nossos internautas. Muito bem. Os perigos da infiltração do progressismo na igreja. Será que está acontecendo? Pensa aí. Será que está havendo ou nós que estamos exagerando? Pastor César, eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Palavras do Paulo para um dos seus discípulos, que é o Timóteo. Olha só o que Paulo deixou escrito para Timóteo naquela época, naquele tempo, naquela situação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Com certeza, a palavra que Paulo deixou, a instrução que Paulo deixou para Timóteo, ela era poderosa e, por que não dizer, pastor César, muito atual, muito pertinente para os dias de hoje. Você que está aí, caro internauta, querido internauta. Pastor César, os ensinos progressistas, eles têm se infiltrado na igreja? Guarda aí essa pergunta. Mas eu quero também, já com ela, deixar muita coisa para você mastigar e trazer para nós. Os ensinos progressistas têm se infiltrado na igreja? Vamos lá. Segundo, o que eles buscam? Se for o caso, eu volto de novo para fazer a segunda parte da pergunta. O que os ensinos progressistas estão buscando? Então, eu já quero dizer para você o seguinte aqui, que tudo isso está acontecendo de forma, eu diria que sutil, pastor César, ao mesmo tempo não tão sutil assim. Eu queria que o senhor desse para nós aqui uma palhinha desse comentário. Ok. Nós precisamos fazer um corte aqui histórico com relação ao progressismo. O que se trata o progressismo, né? Que vem a ser uma teologia progressista? A gente pode usar como termo intercambiável, ou seja, são sinônimos tanto teologia progressista quanto liberal. As duas coisas, a gente está falando da mesma linha, da mesma corrente filosófica, das mesmas proposições e pressupostos, tudo a mesma coisa. Quando nós falamos de teologia progressista, tem um livro do Augustus Nicodemos, alguns de vocês, ou talvez todos, saibam de quem eu estou falando, e eu estou citando isso porque é uma referência na teologia brasileira. O livro O que estão fazendo com a igreja? Augustus Nicodemos é presbiteriano, um pastor muito importante, não só para a igreja presbiteriana, mas para a teologia brasileira. E ele fala nesse livro o que estão fazendo com a igreja, a origem do progressismo. O progressismo, enquanto teologia, ele brota da igreja reformada. É a teologia reformada, aonde ali começa esse ensaio que vai ter desdobramentos
de um pensamento que, à medida que essa teologia avança, ela vai caindo numa vala perigosa, que fere princípios bíblicos, que fere a Bíblia enquanto inerrante e suficiente, que fere uma hermenêutica, uma interpretação bíblica ortodoxa e de uma teologia reformada tradicional, que fere vários pontos caros do cristianismo enquanto a igreja protestante. Então, a teologia progressista, essa linha liberal, ela começa na Europa, ela avança mundo afora, ela chega nos Estados Unidos com força, ela entra nos seminários, e quando nós falamos dessa linha de teologia, eu sei que o senhor vai pontuar aqui alguns Fica à tópicos vontade, pastor que César. ela trabalha, mas isso eu quero que o senhor coloque de uma maneira muito, muito clara, que eu sei que será, e já chegou na igreja, já tem assediado pastores jovens que têm se encantado com essa leitura e interpretação da Bíblia, porque uma coisa que eu percebo já há algum tempo é que não é pecado, em hipótese alguma, um pastor, um pregador, um palestrante, enquanto teólogo, recorrer à filosofia. Eu acredito até que a teologia ela tem um suporte filosófico. Para ser teologia, ela precisa ter uma base filosófica enquanto a estruturação lógica do pensamento. Mas se esse pastor, esse pregador, ele passa a invocar importantes filósofos e pensadores, porque agora ele tem vergonha de citar Pedro, de citar Tiago, então agora a pessoa vai recorrendo a peças filosóficas e você percebe que isso vai permeando essa pregação, e não é só isso, né? Recorrer a qualquer pensador, seja contemporâneo ou não, para iluminar um determinado ponto de uma pregação ou de um artigo ou de um texto é muito importante e não tem problema. É tanto que Paulo cita filósofos, poetas da sua época ou anterior a ele, atenienses ou não. Esse não é o problema. A teologia progressista, ela parte de pressupostos, de valores que são diferentes à fé cristã clássica, eu diria. Muito bem. Boa descrição, pastor César. Eu anotei o seguinte aqui, interessante para a gente pontuar, que a base do progressismo, pastor, então, ela tem a ver com o ambiente político mundial. Ela tem uma ligação com o ambiente político, porque a gente percebe que a causa progressista, ela não é só uma militância da teologia liberal progressista, progressista. O senhor acredita que tem coisas que ela importa dos movimentos sociais? Importa. Eu acredito que a teologia progressista, ela é uma construção dialética. Em que sentido? Ontem mesmo eu estava assistindo um podcast de um determinado pastor aqui de São Paulo, uma figura muito importante, e assisti todo o podcast com o maior prazer, porque é um homem que tem uma história bonita, mas, porém, contudo, eu noto cada dia mais, e ele não tem nenhum tipo de acanhamento de se colocar nesse lugar de um teólogo liberal, totalmente progressista, em que, perguntado qual foi a razão da mudança de paradigmas, porque tanto o senhor quanto a sua igreja hoje apregoam um tipo de evangelho muito diferente do convencional, do tradicional. E ele explicou, a resposta dele foi a seguinte: a minha transformação, a minha mudança foi por questões dialéticas. Para ficar mais claro para você que está nos assistindo, o que é um movimento dialético? Alguém propõe uma tese, outro responde com uma antítese e, por fim, uma síntese. Então, eu ouço o que você está falando, eu penso, não, eu discordo disso, e faço uma
antítese. E aí depois eu faço uma síntese, um resumo. O que ele está dizendo, e aí eu volto para a teologia liberal, foi uma troca de ideias com as questões contemporâneas, o homem do seu tempo, analisando as convulsões socioculturais e políticas e começou a dialogar com a sociedade de então. Esse diálogo, esse homem moderno e pós-moderno, ele conclui o seguinte: muitas demandas novas, a igreja precisa responder a essas demandas. E como que a gente responde? Fincando o pé no texto bíblico e condenando periptoriamente, porque a Bíblia rasga sobre determinados temas sem rodeios. Então, muitos pastores optaram por um caminho dialético no sentido de olhar para essas questões de demanda socioculturais e decidirem por uma leitura, interpretação e aplicação das escrituras dentro de um liberalismo, por isso que é liberal, liberalismo que não se prende mais a uma hermenêutica clássica, hermenêutica para o nosso ouvinte aqui, as regras de interpretação de um texto bíblico, e hermenêutica se aplica juridicamente também, mas como a gente fala da Bíblia, é um mecanismo que você recorre para entender o texto, extrair do texto o seu significado original e aí aplicar. Então, existe um diálogo com o homem contemporâneo e não é ruim, mas a teologia liberal decidiu dar um passo a mais. Ao invés de um confronto, decidiu em fazer as pazes, sentar à mesa e, mais do que um diálogo, uma abertura para um espaço em que nós não vemos no texto bíblico essa abertura, como se o evangelho precisasse, tipo, chegar na feira 3 horas da tarde e o quilo da banana vai ser 1/4 do preço. Por quê? A gente vai negociar aqui de qualquer valor, abrindo mão dos valores. É isso que eu percebo na teologia liberal. Uma abertura mesmo e uma queda nos valores mais caros para o cristianismo, classicamente falando. Prejuízo para a igreja. Um prejuízo Total. sem precedente. Total. Pastor, nós temos o Franklin Ferreira, que tem inclusive seu sobrenome. Ele descreveu, eu anotei, com muita propriedade as características dos cristãos progressistas. E ele deu uma definição fantástica. E eu vou ler aqui algumas das características que ele elenca na sua lista. Olha o que diz aqui. Aí nós vamos pontuar alguma coisa em cima. Repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada e infalível. A Bíblia passa a ser discutida. Falam da irrelevância da Trindade ou defendem o teísmo aberto. Já estou vendo que a nossa conversa de hoje, pastor César, ela vai continuar em muitos podcasts, porque aqui tem muita informação. Mas a gente vai ponderar por cima, assim, para a gente entender de forma global. Terceiro, são indiferentes aos ensinos sobre o pecado original e pessoal e a salvação pela graça. Perceba, internauta, o quanto a teologia liberal mexe com coisa séria. Não é isso, pastor? Mexe com coisa séria. Quarto ponto, repudiam, incrível isso aqui, repudiam o nascimento virginal de Cristo. Vamos para o outro. Seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz. Também vão mexer nisso. Sua ressurreição corporal. Então, quando você falar de progressismo, não pense que é uma coisa leve que dá para abraçar. Não tem como. Rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino. São críticos das igrejas e até são desigrejados. São indiferentes ou abandonaram qualquer crença na segunda vinda de Cristo. Pastor César, olha a seriedade do negócio.
Eu vou só pontuar O senhor tem algumas liberdade para questões aí pontuar tudo que o senhor e quiser. vai rememorando aí, porque é muita coisa e É muita coisa coisa, é séria. muita coisa. Mas começando de Se baixo lembrar para de alguma cima, coisa, eu volto aqui, tá bom? por favor. Aí fala sobre a relativização do pecado original. O que é o pecado original, pessoal? Pecado original é uma crença da teologia reformada, uma coisa cara para os cristãos, que diz respeito que Adão, o primeiro homem, ele peca e a queda de Adão derruba toda a humanidade. Por que Adão cai e toda a humanidade cai? Porque Adão, ele recebe um mandato de Deus e é um mandato que ele representa uma federação. É como você dizer assim, um país, o governo de tal país entrou em guerra com determinada nação. Não é aquele governo, é o país inteiro. Mas por que fala aquele governo? Porque o governo representa o todo. Adão representava a humanidade. Quando ele cai, a humanidade cai. Isso é o pecado original. Nas palavras da teologia de Paulo, um homem, assim como por um homem entrou o pecado, Sim. E o pecado passou a todos, logo todos morremos. Quando Adão cai, é como essa xícara. Se ela cair e ela quebrar, as que nascerem depois dela nascem quebradas. Nós nascemos quebrados. O que a teologia progressista ensina? E no podcast que eu assisti ontem, desse determinado querido, ele se declara pelagiano. Eu não sabia. Pelagianismo é uma doutrina antiga do início da igreja, de um homem chamado Pelágio, que ele não acreditava no pecado original. Ele dizia que o homem é pecador sim, mas não do jeito que Adão. O homem não sendo pecador, não tendo essa simbiose com o pecado do Adão, ele é melhor do que o próprio Adão. Então, quando a teologia progressista ensina que nós não temos relação com o pecado original, tira o peso total da responsabilidade do homem enquanto pecador inveterado, inato. Então, assim, Adão pecou, a humanidade caiu. Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão, porque nele a criação será redimida, por isso que nós somos nova criatura a partir desse segundo Adão. Sim. Por isso que a humanidade precisa de salvação e de um salvador. Então aí nós temos no progressismo uma coisa terrível, que é negar o pecado original. Segundo, que esse também é gravíssimo, eles olham para a Bíblia, aqui ó, estamos aqui com a Bíblia. Sim. Eles olham para a Bíblia, o que é a Bíblia para a igreja cristã? É a regra de fé e prática. A Bíblia é suficiente e inerrante. Na Reforma Protestante, uma dos axiomas é sola escritura, somente a Escritura. Com isso, os crentes não estão dizendo assim, nós só acreditamos na Bíblia. Claro que nós só acreditamos na Bíblia, mas é a partir da Bíblia. Nós recorremos a outras literaturas de várias fontes, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia é autoritativa, palavra inerrante e suficiente de Deus. A teologia progressista, em relação à Bíblia, ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Só contém. Então, veja, se ela contém, é você que tem que decidir o que é o que não é a palavra de Deus. E quais são os desdobramentos? Muito simples. Quando um teólogo progressista se debruça sobre o que Paulo diz, ele vai terminar dizendo o seguinte, tem a teologia de Paulo e a teologia de Jesus. Um desses homens disse assim, do capítulo 9 ao 11 de Romanos, Paulo ele estava delirando quando escreveu aquilo ali. Aquilo não é revelação de Deus. Então veja, a teologia progressista, ela simplesmente, ela põe a Bíblia abaixo não sei do que. A Bíblia, para essa teologia, não é o que de fato é. Não é tudo. A palavra de Deus suficiente e inerrante. O pecado para eles é relativizado e aí é só ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Internauta, vai prestando atenção nos detalhes, porque você já consegue ter um vislumbre de como entender e analisar e verificar o progressismo, se de fato ele tem sinais na sua igreja.
Um outro ponto, né, a hermenêutica dessa teologia, que é complicadíssima, Sim. é que, assim, se a gente pegar a teologia da libertação é um ramo dentro do catolicismo, que no Brasil é muito forte, com os irmãos Boff e outros teólogos também muito importantes desse movimento. E a teologia da libertação, na sua lida com as escrituras, tem uma ferramenta de interpretação que, de novo, é uma ferramenta que parte de uma leitura marxista do texto. Sim. Quando eles falam, por exemplo, da multiplicação dos pães, o teólogo da libertação, ele não diz que aquilo é um milagre. Ah, Jesus multiplicou os pães porque é um milagre. Não. Partilha. Os irmãos partilharam o pão. Quando Jesus cura os leprosos, não curou leproso coisa nenhuma. Jesus está combatendo a exclusão. Então, textos que são caros e literalmente demonstram milagres, eles vão usar um outro método de leitura, interpretação e aplicação, porque aí cai na doutrina do louco. O que é a doutrina do louco? Diz que um maluco saiu, roubou um arco e flecha e saiu atirando no meio da floresta e a população saiu atrás. Quando entrou na floresta, todas as flechas estavam no centro, lá na mosca. Aí quando encontraram um sujeito perigoso, disseram, você tem que ir para a Olimpíada porque você não errou nenhuma flecha, você é demais, como que você fez isso? Ele explicou, primeiro eu solto a flecha, depois eu faço o círculo. Ou seja, esse tipo de leitura, meu pastor, tem pressupostos e proposições já definidas. A Bíblia é só um meio pela qual vai apresentar os interesses mesquinhos pessoais e completamente destituídos de uma iluminação do Espírito Santo. Pastor, com esse meu sorriso aqui, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aprendendo com você, porque foi muito boa essa tirada sua, muito boa, muito boa. Amém. Com certeza, glórias a Deus, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho, porque o nosso tempo ele é resumido. Principais características do progressismo. Rejeição da autoridade da Bíblia Sagrada. O senhor já abordou com muita clareza. Descaracterização continuada e lenta. Essa é a estratégia. Descaracterização continuada e lenta dos fundamentos da fé cristã. Então é diluindo os fundamentos. Extirpando lentamente. A doutrina é substituída por cultura e entretenimento. Então, o progressista ele passa a ser mais um militante de causa social, não é isso? Militante. Mais de causa social. Disfarçado de pastores. Exatamente. Corrói-se a fé. Vai escorroendo a fé. Os pecados antes ou ora alertados na Bíblia como ofensores à santidade de Deus, agora são tolerados. Não é assim, não é isso? Então a gente está vendo aqui uma definição fantástica. Vamos ver aqui. Liberação de drogas, apoio ao aborto, relativismo moral, ideologias de gênero, prostituição e outras coisas mais que passam a ser toleradas e normais. Isso aqui está dentro da teologia liberal, dos progressistas, né? Bom, e aí, com esse propósito, eles vão fazer o quê? Vão desconstruir a autoridade bíblica, dizendo que é apenas um livro histórico sem inspiração. É isso e que a é gente isso vai que entender. é para eles. Exatamente. Segundo, nós temos o teísmo aberto, que é uma corrente da teologia liberal progressista. Nessa teologia Deus é limitado, não é isso, pastor César? Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre nada, e eles vão rejeitando o conceito da presciência de Deus, ou seja, que Deus não pode saber o futuro e não saber como as coisas irão acontecer. Isso aqui é o segundo elemento muito forte dessa teologia liberal progressista. Eu vou te deixar para comentários mais profundos já já. Bom, nessa ênfase, então, são as decisões do homem, rejeitando-se a soberania de Deus. Está dentro disso. Então, o que o teísmo aberto faz é dizer o seguinte: se Deus não é soberano, então não faz sentido orarmos a Ele. Então, eles vão trabalhar para enfraquecer essa nossa dependência
de Deus. Então, uma frase que eu escrevi aqui, eu quero ler para você, é o seguinte: os cristãos progressistas não estão, irmãos, internauta que nos assiste, eles não estão questionando as questões secundárias ou não essenciais à fé. Isso não é isso. Sério. Eles romperam com aquilo que olha o que diz aqui, Vicente de Lérins escreveu. Olha o que ele escreveu. Aquilo que foi crido em todo lugar e em todo tempo e por todos os fiéis. A fé comum a cristãos em todo o mundo, católicos, protestantes e pentecostais. O que eles estão fazendo na teologia liberal? Rompendo com aquilo que foi crido, pastor César, em todo lugar, em todo tempo e por todos. Então, a teologia liberal ela está em todos os lugares. Ela está no cristianismo, protestantismo, nos pentecostais e até no catolicismo. Veja o quanto ela é influenciadora e poderosa. Mas tem um terceiro ponto, pastor César, que eu quero abordar, é a teologia da demitologização. Para o nosso internauta entender, nessa teologia, ela foi proposta em 1958 pelo Rudolf Bultmann, que é um teólogo alemão, foi um teólogo alemão. Ele propõe o quê? Uma demitologização do texto bíblico. Essa palavra comprida, né? Sim. E às vezes um pouco complicada, mas é simples de entender. Ou seja, que o mito de uma história de caráter religioso se destina apenas a transmitir um conceito de fé. Teologia de que a Bíblia é um mito. Que o que está escrito lá, nessa teoria ou teologia, não existe céu e inferno. E aí o pastor César já vai comentar. Não existe tentação, pastor César. Não existe demônios. E muito menos possessão demoníaca. Que agora passariam a ser vistos como mitologia. Vejam, os senhores e as senhoras, a que ponto nós chegamos. Inclusive, nesse contexto, rejeita-se a doutrina do nascimento virginal de Cristo que eu li lá no início. Essa é a teologia da demitologização. Pastor César, quer acrescentar alguma coisa aqui? Então, isso vai às raias da loucura. Porque, e na verdade, isso tem que ser chamado outra religião, porque não é cristianismo isso aí, não tem nada a ver. Chega a loucura de dizerem o seguinte, o Pentateuco. O Pentateuco, para esse grupo de teólogos e pensadores liberais, o Pentateuco é uma colcha de retalhos, não foi escrito por Moisés, são manuscritos tardios, você vai ver onde isso vai dar. Para explicar o seguinte, justamente para tirar a autoridade do texto bíblico. Então vão dizer que foi na época do rei Ezequias que escreveram um pedaço, foi depois do exílio babilônico que escreveram outro e juntaram tudo, essa coxa de retalhos e criaram um Pentateuco. O livro de Jó é um mito, o livro de Jonas é um mito, não houve um grande peixe engolindo um homem, Jó é simplesmente um retrato poético de um mito também judaico, vai mexendo com toda a Bíblia, vai simplesmente desconstruindo a palavra de Deus em todos os aspectos. E quando essa pessoa pega um livro desse para ler, nós temos 3 momentos recentes aqui, estou falando de 500 anos para cá, na verdade, não é tão recente assim. A Reforma Protestante ela vai dizer assim, para a igreja que estava posta, somente a Bíblia, só as Escrituras, é isso. Mais tarde, começa a teologia liberal dizendo assim, não, é Bíblia, mas a Bíblia não toda, porque tem muita coisa que não funciona, Sim. Tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que não é milagre, tem muita coisa que simplesmente foi um grupo de homens que se debruçaram e foram compondo
essas histórias todas. Então, assim, nem tudo é Bíblia. E mais tarde, a Bíblia é mais um livro como qualquer outro na literatura. É um livro de mitos e que a gente tem que procurar entender e aplicar somente o aspecto moral do livro que nos ajuda a ser boas pessoas. Ou seja, não é mais a voz de Deus, não é mais a palavra de Deus, é simplesmente mais um livro dentre tantos. E pasmem, né? Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas aí vocês estão trabalhando hoje e deveriam ter avisado que é sobre ateísmo, né? Não, não é bem ateísmo, não. Não. São pastores liberais que trazem esse tipo de ensino para a igreja e que você fala, meu Deus do céu, que absurdo é esse que a pessoa está dizendo e de repente você não percebe no sermão, mas a eclesiologia dessa igreja, como a igreja funciona, já realmente colocou a Bíblia em segundo e terceiro plano e Deus de lado, descaradamente. Vejam vocês o absurdo da teologia liberal progressista. E ela está viva, latente e trabalhando no nosso meio. Então, cabe a você, nosso internauta, assistir esse podcast e aprender e se fortalecer na palavra de Deus, porque isso está dentro daquele escopo, pastor César, que eu digo, o escopo do liberalismo. Ele tem os falsos mestres com as heresias, refutando os ensinos. Paulo escreveu para a gente o quê? Ele está dizendo para Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, que a gente precisa gastar tempo, difícil. Precisa gastar saliva, lábia, escrever novos livros, dar apoio às escrituras e refutar toda essa enxurrada de ensinos perigosos que estão no mundo afora. Não é somente no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África, não. Está no mundo todo. É um cinturão. É um cinturão. É um espírito maligno, atuante e tentando desconstruir o valor da palavra de Deus. Por quê? Desconstrói a palavra de Deus, desconstrói a família, desconstrói a igreja. É porque todos os valores que a Bíblia propõe enquanto reino de Deus, enquanto palavra suficiente Sim. e inerrante, Sim. eles não têm esse mesmo peso. Então significa dizer que aquilo que a Bíblia exige de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família cristã, já não é mais a referência. Não é mais a referência. E assim, você que está aqui com a gente, a igreja tem sido atacada pela teologia da prosperidade. E a gente fala, teologia da prosperidade é uma coisa absurda, que coisa, é o homem no centro. E o problema da teologia da prosperidade não é só o que ela ensina. E tem uma coisa ainda tão grave quanto, é o que deixa de ensinar. Porque deixa muita coisa séria de fora. O foco é só o homem, é só a riqueza. Então você tem a teologia da prosperidade, você tem uma teologia liberal, você tem uma teologia que não tem consistência porque não se tem uma busca pelo conhecimento bíblico e realmente na autoridade das escrituras. E aí a igreja fica nessa situação vulnerável, assistindo pela internet ou pela televisão, vozes que se conflitam e você fala, meu Deus, que maluquice é essa? Então, é muito importante esse momento que eu tenho certeza que esse episódio serve também como uma voz de discernimento para a vida da igreja. Pastor César, o que eu vejo também é que isso vai desconstruindo o valor da igreja. Porque as pessoas imaginam que a igreja, como instituição, é uma ideia humana. Ela não é. Jesus é o fundador da igreja. Ele criou a igreja. Ele fez com que ela nascesse. Então ela é de Jesus. E nós, pastores, não podemos fazer o que nós bem queremos da igreja de Jesus. Nós temos uma responsabilidade. Isso foi tema de outros podcasts que nós gravamos aqui. A nossa responsabilidade, pastor César, é zelarmos pelas escrituras e pela correta aplicação
desse texto para ensinar o nosso povo, falar a verdade. E Deus tem colocado no nosso coração um tema como esse, que é um tema atual e que as igrejas não falam, não combatem. Muitos líderes não estão combatendo, mas eles estão indo nessa enxurrada. O que é uma enxurrada de rua, de chuva? É uma água que vem trazendo um monte de coisa junto. Sujeira. Dá para você tomar água de uma enxurrada de rua? Não dá. É água? É. Mas não dá para tomar. Pode pegar, jogar numa planta, guardar numa vasilha, mas é uma água contaminada. E muitos pastores estão vivendo esse momento dessa contaminação. E por não ter embasamento bíblico correto, uma teologia séria. Outra questão que eu não veio agora de memória, pastor César, a teologia progressista ela está muito infiltrada nos nossos seminários, institutos teológicos, universidades cristãs, ou não? O senhor acha que tem aí uma fatia que está conseguindo colocar de lado e escapar? Tá presente. Meu irmão, ele já faleceu, ele estudou num seminário de uma igreja importante aqui em São Paulo, sim, se formou lá, e ele dizia para mim, falou, César, você não tem noção, de todos os professores, apenas um que era crente. Mas os outros, meu pastor Marcos Rulli, todos se declaravam crentes, né? Todos os professores, sim, eram crentes. Mas ele dizia assim, só um era crente de verdade, que era um determinado pastor lá, um senhor da velha escola e que ainda acreditava na palavra de Deus. Os demais, eles diziam, isso aqui é só um livro. Isso aqui não tem nada a ver, não tem inspiração, não tem nada, é mito e tal. Ele fez teologia num ambiente assim. Eu dizia para ele, brincando, falei assim, Elias, você deve então fazer outro seminário, porque isso é maluquice. Meu filho, o Isaac, estudou também numa universidade aqui em São Paulo, muito importante, é uma universidade confessional. Uma universidade confessional é uma universidade que tem uma confissão de fé. Então, assim, quando ele escolheu a faculdade, a gente falou, não, é uma boa faculdade. Eu conheço alguns professores que vieram dessa escola, fez faculdade ali de teologia. E ele enfrentou um problemão com o TCC dele, um problemão, porque o assunto que ele trabalhou no seu artigo acadêmico, o orientador disse assim, Isaac, se você escolher esse caminho, eu não vou conseguir segurar para você. Você vai enfrentar uma banca, você talvez seja reprovado, não vai dar certo. Eu estou falando agora. Que nível chegamos? Então, assim, as universidades, sejam confessionais, né, ditas cristãs, tá tomado mesmo, porque nós precisamos dialogar com a sociedade. Para a gente dialogar com a sociedade, a gente não pode ficar com a cabeça de um livro tão antigo, ultrapassado. Existe muita coisa que precisa ser revista ou atualizado, né? Como foi uma palavra recém-colocada de um péssimo gosto dentro do contexto ali. Sim, sim. E para mim, é muito mais séria vindo do homem que veio, porque é um homem muito inteligente. Então ele sabia, naquele momento de aplicar essa palavra, que não ia cair legal, mas o que ele quis dizer é justamente o que ele quis dizer, que a Bíblia precisa ser atualizada no sentido de uma revisão de linguagem, de interpretação, de aplicação, porque é um livro antigo e por isso a gente precisa ter a mente aberta. Agora, o perigo de ter a mente aberta é que o cérebro pode cair. A Bíblia diz, pastor César, que nos últimos tempos os homens darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É aí que muita gente está caindo. É aí. Porque está dando ouvido a uma reinterpretação, um reposicionamento da igreja para a Bíblia ficar mais bonita na história, no meio da sociedade. Porque a teologia progressista,
ela não nasce de um homem que se debruçou Sim. sobre o texto bíblico indignado com a opressão da Idade Média e disse, não, a gente precisa agora rever alguns conceitos e tentar encontrar um ponto de contato com a sociedade para dialogar com a ciência, com a filosofia e com os outros saberes. Não foi isso. A teologia progressista, ela surge no Éden, quando o diabo diz para Eva, não é isso que Deus disse, que de nenhuma das Sim. árvores você... Ele torce a palavra. Então o progressismo faz justamente esse movimento. Deus fala uma coisa, aí vem sutilmente e fala outra. Sim. Aí Eva responde, não, Deus não disse nada disso. Ele disse que nós não devemos comer dessa e nem tocar. Aí Eva acrescenta o texto. A serpente distorce, Eva acrescenta e surge a teologia liberal. Misericórdia, misericórdia. Bom, vamos lá. Partindo já para o final do nosso podcast, como refutar os ensinos progressistas? Então aqui eu fiz um elencado de algumas respostas e nós iremos aqui pontuar em cima dessas respostas. Primeiro, crer na autoridade bíblica, sempre. A Bíblia é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Sim ou não, pastor César? Amém, amém. Ela é amém. Inerrante, infalível e imutável. Isso aqui, na verdade, pastor César, dá o tema para um podcast. A gente pode fazer um só com a questão da inerrância das escrituras para os dias de hoje. Maravilhoso. Podemos trazer bibliologia. Um tema maravilhoso na área da bibliologia. Bom, então vamos lá. Sola Escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade da fé. O progressismo está botando isso de lado. Ele só pesca o que ele interessa. Não, isso vale, isso não vale. Então, vai usar isso dentro da Bíblia. Lutero, o grande reformador, isso há 500 e poucos anos atrás, ele advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados, Lutero, hein? E o que foi inventado pelos homens, pastor César, no contexto da tradição romana da Idade Média. Já alertava Lutero. Se ele já alertava naquele tempo, pastor César, imagine nos dias de hoje. Exatamente. Com tanto liberalismo que a gente tem. Olha o que disse Armínio. Ele alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Então, cuidado. É isso, pastor César? Comenta aqui pra gente. Cuidado quando alguém nega e diz, não, isso aqui não. Isso aqui hoje, ou reinterpreta. Como é que tem que ser o crivo nisso, pastor César? Olha, a Bíblia ela é autoritativa. É um livro... A gente tem que ponderar o seguinte. A Bíblia é a palavra de Deus suficiente e inerrante. Existem temas que a Bíblia não colocou, não trouxe como pauta. Nessas horas, você vai encontrar princípios que podem nortear um cristão do tempo presente. A Bíblia não fala sobre drogas no sentido como nós sabemos hoje. A Bíblia não fala vários temas. Mas quando a Bíblia mantém um silêncio sobre determinado tema, basta você encontrar princípios que de alguma maneira vão aferir a nossa fé e nos dar um norte em relação a essas coisas. O senhor citou Franklin Ferreira, eu vou citá-lo também. Sim. Vou dar uma dica aqui para vocês. O Outro Evangelho, de Alisa Childers, essa autora, é um livro que eu não conhecia ela, mas Franklin Ferreira, num bate-papo dele, citou esse livro, fui atrás e ele faz o prefácio dessa obra. Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. E aqui é uma introdução à apologética, para você que deseja a defesa da fé. E ela tem um trecho na página 122, que ela vai fazendo o seguinte, ó, mesma embalagem, doce diferente. Aí ela cita um tipo de heresia lá na história passada, como ela é presente hoje e que tipo de embalagem ela vem hoje. Aí ela faz uma segunda embalagem aqui, ó, doce diferente, traz
o gnosticismo para os nossos dias. Gnosticismo. Como ele está sendo ministrado hoje, porque ele está presente, e vai trabalhando vários tópicos que quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, várias heresias do passado com novas embalagens no presente. É parte do processo progressista recuperar, é uma coisa maluca, né? Do inimigo mesmo, aquilo que não funcionou em momento algum e trazer novamente. Então, a igreja está sob constante ataque. Ataque de teologia liberal, ataque de teologia da prosperidade, ataque de tradições que são vãs também. Vou dar um exemplo, né, que eu ouvi há muito tempo, o meu pastor Marcos Rulli. Diz que um sujeito trabalhava numa rede ferroviária e se aposentou. Aí contrataram um rapaz, falou, você vai substituir aquele senhor lá. Chegou de manhã, falou, ó, conversa com ele, o que ele te orientar vai ser a sua função. Oh, bom dia, então. Vim aqui aprender o trabalho. Ah, então tá bom. Quando encostar um trem, você presta atenção. Encostou um trem, aquele senhor aposentado, né? Foi lá, bateu numa roda aqui, outra lá, do outro lado também, sentou. No final do dia foi isso que ele fez. 4 ou 5 vezes o trem encosta, deu a volta, escolheu aleatoriamente as rodas. O rapaz ficou intrigado porque ficava muito tempo parado. Ele disse assim, o senhor está no seu último dia hoje, eu vou ficar aqui. Eu queria entender por que a gente vai bater nessas rodas. Ele disse, eu estou há 50 anos e não sei, você que está chegando hoje quer saber? Muitas tradições na igreja não são bíblicas, não tem fundamento, sim, não é doutrina. Então, você às vezes fica amarrado na sua fé infantil com tradições e não te faz crescer. E outros são bombardeados, principalmente jovens universitários, com a teologia progressista, porque realmente ela é dócil. Parece bonita. Ela é maravilhosa. Agradável. Sim. E do outro lado, teologia da prosperidade. No campo doutrinal, a igreja tem sido sempre afrontada ao longo da história. E recentemente, não tão recentemente assim, por essa teologia tão nociva. Essa teologia é nociva porque é necessária a intelectualidade para você aplicar e trazer de uma maneira convincente. E isso chama a atenção, principalmente dos mais jovens. Sim, porque você tem que fazer uma coisa mais rebuscada, mais aprofundada do engano, trazendo para os dias de hoje. Então, ela tem uma apresentação bonita, como ela disse ali no livro. O mesmo doce com uma embalagem diferente. Sim, é a mesma droga. É a mesma porcaria. Olha aqui, ó. Qual é a nossa postura? Ratificar, que é reafirmar, ratificar as escrituras, que é quando se oferece afirmação, validação, reafirmação, resistência à presunção humana e às ideologias que passam. As ideologias vão passar. Os modelos de governo vão passar, mas a Bíblia está. Né? O que o texto diz para nós? O que Deus diz? Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, concluindo aqui, pastor César, eu escrevi, a igreja não deve ser inerte, mas reagir. A defesa da fé, dos valores imutáveis, eternos e atemporais das Escrituras. Eu louvo a Deus porque tem surgido uma boa gama de bons teólogos, gente séria, que tem defendido a palavra de Deus, que tem sido defendido no sentido que eu estou dizendo aqui, de apologia, né? De apologética. Não que ela precise disso, mas no sentido de apologética. Eu louvo a Deus porque... Qual o nome dela, da autora? Alisa Childers. Alisa Childers, deve ser norte-americana. Isso, era uma cantora gospel, viajava, sim, fazendo shows. E entrou numa área que é difícil de alguém da área da música. Maravilhoso, ela ficou encantada, sim, Deus iluminou, e é pela editora Fiel. Fiel. É um trabalho excepcional, uma introdução apologética. Sim, então nós louvamos a Deus porque grandes teólogos têm surgido, grandes apologetas têm se levantado para defender. Por exemplo, John MacArthur Jr., ele tem uma obra chamada Nossa Suficiência em Cristo. Fenomenal,
fenomenal sobre a suficiência de Cristo para a igreja dos dias de hoje. Ou seja, você está precisando hoje se levantar para reafirmar a igreja. Sim. Porque é o que a gente está vendo, uma mistificação do cristianismo dos nossos dias. E temos outros bons teólogos, como você bem citou, o Augustus Nicodemos, que estão fazendo com a igreja. Você tem o Paulo Romero com os Supercrentes, não sei se ainda está em edição Supercrentes, mas temos Decepcionados com a Graça. Nós temos obras fantásticas, nós temos o Norman Geisler, tem uma obra recente dele que eu vou trazer em outro podcast, acabou de lançar, bem fresquinha. Então, assim, nós temos muita informação, bons apologistas aí, apologetas, defendendo, trazendo debates poderosos da fé cristã, elucidativos e encorajadores para nós. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor possa trazer luz ao seu coração e que nós, como cristãos, não só nós pastores, os crentes também, que estudam a palavra de Deus, que se debruçam sobre o texto sagrado, lutarem pela verdade cristã, pela verdade da essência da palavra de Deus. Pastor César, já estamos nos momentos finais, mas faz aí as considerações para a gente partir para esse encerramento. Uma coisa importante, né? Tudo é importante que está sendo posto aqui. Sim. Quando nós lermos a Bíblia não é um audiobook, né? Você não ouve. Com certeza tem audiobook da Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você congregasse numa das igrejas da Galácia e recebesse o áudio de Paulo, ao invés de carta, você ia com certeza ser obrigado a baixar o volume do seu celular, porque Paulo certamente estava falando 3, 4 tons acima. De tanta energia que ele aplica ali naquele texto de Gálatas. Por quê? Porque quando ele soube que a igreja estava sendo assediada por falsos apóstolos que se entremearam na igreja trazendo o judaísmo de volta, né? Judaizando a igreja, Paulo simplesmente entra num desespero e parece que ele está gritando e dizendo assim, quem vos enfeitiçou para que deixassem tão depressa o verdadeiro evangelho para outro evangelho? O que aconteceu com vocês? Ele está ali tipo surtado, desesperado. Apologia, é um apologeta defendendo a igreja. Já aos coríntios ele fala assim, orem para que eu não encontre vocês no estado que eu estou, de tão bravo que ele estava. Sim. Isso significa o quê? Que a Bíblia, por mais que lendo você não perceba, tem um tom para determinados assuntos. Sim. Que eu percebo nitidamente que o profeta ou apóstolo subiu 2, 3 tons para mostrar para a gente a seriedade que é uma heresia. Então nós temos hoje teologia da prosperidade, essa teologia maldita do progressismo, a teologia... Que não é teologia isso, mas eu quero até separar o trigo do joio. Coaching é uma profissão, no meu entendimento, uma coisa séria, que bons profissionais, como tem em todos os segmentos, sim, desempenham, é uma coisa interessante. Agora, quando o coaching aplica metodologia enquanto um pastor, e que aí já não é mais uma pregação da exposição do texto, mas metodologia do coach, motivacional, eu já não acho interessante essa combinação. Eu acho perigosa. Portanto, eu estou separando aqui o bom profissional para aquele que faz com má fé, de repente, um trabalho que é um desserviço ao reino de Deus. Aí eu já considero perigoso. Coach não serve para a igreja, pastor. Sim, sim. O que serve para a igreja é o pastor, é o líder, é o sacerdote, é o homem que ama a palavra de Deus, se debruça sobre ela e ensina a Bíblia. Isso. Coach não serve para a igreja. Coach serve para outra coisa, né? Então, nós estamos aqui trazendo para vocês luz sobre toda essa situação. Pastor César, não dá para a gente dar muita informação dentro do tempo que a gente tem, mas eu acho que eu falei no primeiro, no segundo podcast, que nós falaremos sobre esse assunto, porque isso aqui sim, é uma extensão, acho que do primeiro, do segundo, não me lembro agora, mas é muita informação. E os desdobramentos, eles são novos a cada dia, porque quando surge uma obra nova, a gente percebe, opa, então tem um negócio diferente aqui. Então a gente está acompanhando, como diz meu sábio pai, minha sábia mãe, o andar da carruagem
para perceber por que terrenos nós estamos andando e o que a gente precisa se levantar para combater. Não é assim? O tempo todo. Exatamente. Então, assim, a proposta aqui é séria, de trazer para você informação. A gente sabe que a gente pode apanhar, a gente sabe, né, pastor César? Naturalmente. A gente sabe que a gente já pode apanhar na rede social, mas estamos aqui com a verdade da palavra de Deus. E se é pela verdade da palavra de Deus, ela vai ser dita e vai ser pregada aos 4 ventos. Pastor César, muito obrigado pela sua participação. Eu me enriqueço com as suas palavras. É uma troca o meu sorriso é um maravilhosa. sorriso de alguém que está aprendendo, É uma porque troca eu aprendo maravilhosa. contigo. Alegria é minha, Muito meu feliz de ter pastor. você aqui. Felicidade é minha de poder ter essa oportunidade, que para mim é riquíssima Amém. e abençoadora, e também por ter vocês aqui conosco. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos trocando aqui os nossos conhecimentos e talvez você pense, né? É tudo combinado? Não, não há combinação. A gente só coloca um tema, um esqueletinho mais ou menos para a gente não se perder, ficar dentro desse esqueleto, revelando para você como é feito o nosso programa. É um esqueleto aqui para a gente não se perder, porque é muita informação, mas aqui é no bate-pronto, não é isso, pastor César? Totalmente. É no bate-pronto, é uma fluência daquilo que a gente tem na teologia, na boa teologia, na nossa vivência ministerial, pastoral, o dia a dia do nosso ministério, as experiências que a gente tem, trazendo isso para você. É como se a gente estivesse no ambiente da igreja. Então eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco. Divulgue esse programa, conte conosco. É o seu podcast Café com Deus, teologia e vida cristã para abençoar a sua vida e a sua história. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe.